crianças, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Só que eu estava esperando vocês para estudarmos juntos. E hoje é a lição de número 12 e o título é Felizes os que servem a Deus com zelo. Isso mesmo. E ainda temos o nosso memorizando. É um versículo muito lindo. E ele diz assim: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. E esse versículo está em Romanos, capítulo 12, versículo 11. E agora, crianças, vamos para a nossa história bíblica. Então, preparem a mala de vocês porque vamos viajar. Bora lá todos juntos. Chegamos ao nosso destino. Agora eu vou contar a história. Sabemos que a gente é muito privilegiado por servir ao Senhor. É um privilégio muito grande. E a igreja de lá de trás, a igreja primitiva, eles eram cuidadosos, zelosos com as coisas de Deus. E eles cooperavam, faziam de tudo para o crescimento do reino dos céus. Crianças, e quando Deus escolhe a gente para uma obra, Ele espera isso: dedicação, o cuidado, o zelo com as coisas dele. E hoje vamos falar de uma pessoa que era zelosa e dedicada. Vamos falar de Apolo. Apolo, ele era inteligente, ele era dedicado às escrituras e por onde ele passava, as pessoas ficavam admiradas. Ele se expressava tão bem, crianças, com as palavras, e as pessoas ficavam atentas àquilo. Ele, com certeza, é um exemplo. E ele decidiu, então, ir para uma cidade bem distante, chamada Éfeso. E ele começou a falar lá, e crianças, ele era muito fervoroso. Ele falava de uma maneira, se expressava tão bem, e por causa das palavras dele, as pessoas acreditavam em tudo que ele estava falando. Só que teve um casal que olhou, viu e ouviu o que ele estava falando e perceberam que ele não sabia tudo sobre a salvação e sobre Jesus Cristo. Então esse casal decidiu chamar ele para ir na casa deles, para eles falarem, orientarem ele sobre algumas coisas que ele não sabia. Esse casal, o nome era Priscila e Áquila. E então Apolo foi até a casa deles. E eles orientaram, falaram tudo que ele não sabia. E assim é nas nossas vidas, criança. Às vezes a gente não sabe alguma coisa e Deus manda algumas pessoas para nos orientar. E a gente tem que fazer igual Apolo, abrir o coração para as orientações. E então, criança, ele ouviu a orientação daquele casal. Ele se dispôs. Então ele falou: agora que eu aprendi mais, eu vou continuar. E ele continuou a viagem missionária. Criança, e os irmãos, vendo que ele era muito cuidadoso, muito zeloso com as coisas de Deus, eles pegaram e mandaram uma carta. Os irmãos de Éfeso escreveu uma carta e pegou e mandou para Acaia. Aqui tem uma carta, eu vou ler para vocês essa cartinha. Os irmãos da cidade de Éfeso escreveu exatamente assim: carta de recomendação. Aos irmãos de Acaia, recebam bem o irmão Apolo, pois ele é muito querido. Crianças, ao longo da vida, Apolo, ele se dedicou, ele foi zeloso e ajudou muitas pessoas. E é isso que Deus espera de nós. Ele pregou, ele falou das escrituras e olha que importância, ele foi orientado da maneira certa. E ele foi cuidadoso, assim como aquele casal foi cuidadoso com as palavras e explicou, orientou ele da melhor maneira. E a gente tem que pegar esse exemplo dele. A gente tem que pegar o exemplo de Apolo e levar para o resto da vida. Que a gente tem que ser dedicadas à obra de Deus, que a gente tem que ser obediente e ser zeloso em tudo que a gente vai fazer para a obra de Deus. Bom, crianças, depois dessa história de Apolo, todo esse ensinamento que ele nos deu, agora eu quero que vocês parem para pensar, refletir. Vou fazer algumas perguntinhas aqui. Será que vocês, crianças, estão sendo zelosos, cuidadosos com as coisas de Deus? O que você está fazendo para a obra de Deus? Crianças, Apolo ele continuou dando seu testemunho por onde ele passava.
Ele foi para Acaia e depois ele foi para outros lugares, continuou sua viagem missionária. Só que essa história é para uma outra viagem. Então, tchau, tchau, criança! Bom, crianças, depois de tudo isso que vocês viram, o que vocês aprenderam? A lição de hoje quis ensinar pra gente que quando vamos servir a Deus tem que ser com dedicação. A gente tem que dar o nosso melhor, ser dedicados. E além disso, a gente tem que ser zelosos. Isso mesmo. Quando Deus escolhe a gente para uma obra, a gente tem que ser todos zelosos. E crianças, por hoje é só. E até uma próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.